Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Nós estamos iniciando agora a mesa de hoje, intitulada A Pesquisa e Ensino de História na Bahia, um balanço nos últimos 20 anos. Eu gostaria de fazer algumas explicações iniciais. Hoje nós teremos uma mesa com o professor Gledson Pinheiro, da Universidade do Estado da Bahia, mas ele foi acometido de chikungunya, não está muito bem de saúde, e manda pedir a todos vocês as suas desculpas, mas que nesse momento ele não poderia estar juntamente conosco. Nesse sentido, a coordenação do evento, juntamente com o colegiado, aprovou o nome do professor Paulo Eduardo Dias de Mello, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que vai estar juntamente com a gente fazendo dessa mesa. Eu gostaria de apresentar inicialmente, antes de apresentar, eu sou o professor Carlos Augusto Lima Ferreira, do Departamento de Educação, do curso de História, graduação e mestrado, participo do colegiado do curso de especialização em História da Bahia, e acho que esse evento ele é extremamente significativo na medida em que ele nos possibilita estarmos próximos, né, dos nossos colegas num momento tão difícil que a humanidade tem passado. Eu acho que essa é uma grande contribuição. Tenho visto as atividades desenvolvidas pelos nossos colegas, e acho que o seminário tem sido de altíssimo nível e uma excelente iniciativa, repito, para um momento tão singular como esse que nós estamos vivendo. E, nesse sentido, o papel da história é fundamental não só para analisar e compreender esse processo, mas como contribuir também com visões nas suas diversas áreas do conhecimento. E o ensino de história é uma delas. Gostaria de abraçar muito carinhosamente, desde as ondas virtuais, a todos e todas que estão participando desse encontro, e eu espero que essa tarde seja uma tarde profícua e proveitosa. Vou aproveitar para apresentar agora o professor Paulo Eduardo Dias de Mello. Ele é doutor e mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a USP, sob orientação da professora Cíci Bittencourt. É especialista em relações entre sociedade, culturas e os diferentes pela USP também. Bacharel e licenciado em História pela USP. E licenciado em Pedagogia pela Universidade de Guarulhos. É professor adjunto do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde trabalha como professor de História e Prática de Ensino na graduação e professor no mestrado profissional de História, e atualmente é o seu coordenador. Pesquisa na área de produção de currículo, livro didático, formação de professores, ensino de História, educação de jovens e adultos. E antes de passar a palavra para Paulo, eu já faço os meus agradecimentos em nome do colegiado do curso de especialização em História da Bahia, por ter aceito gentilmente o nosso convite para contribuir com a nossa tarde nessa jornada, que é um pouco inusitada, mas acho que é um pouco da resposta que nós, da área de História, podemos dar nesse momento tão difícil do ponto de vista da saúde pública, como do ponto de vista da política, das coisas que nós estamos vivendo e experienciando. Desde já, Paulo, mais uma vez, agradecer muito a sua generosidade. E, a passar a palavra para você, eu gostaria de dizer que aqueles que nos assistem, dessem uma olhada na sua tese de doutorado, que eu reputo ser uma das coisas mais bacanas do ensino de história, porque você trata de um tema daqueles que eu chamo os invisíveis do espectro educacional, que são os estudantes da educação de jovens e adultos. Aliás, uma tese que é um primor e que eu, como trabalho com estágio 4, é um estágio que discute muito especificamente a atuação do EJA, eu sempre recomendo, sempre discuto. Portanto, eu gostaria de fazer
essa digressão um pouquinho no início, mas dá o devido crédito a uma tese para um tema que é tão singular, mas é tão pouco estudado, notadamente na área de ensino de história. Né? Você tem uma ideia, estamos dos 40 anos de curso e apenas um estudante, ao longo desses quase 40 anos de curso, se interessou pela temática. Né? Paulo, seja bem-vindo. Então, boa tarde para todos e todas que estão nos assistindo, nos ouvindo agora, né? Brasil afora, em tempos tão difíceis e excepcionais que é esse que nós estamos vivendo, né? Da pandemia, afligidos ainda por uma crise política interminável, né? Que temos assistido no país, que revela bastante bem a importância, né, da discussão sobre o nosso papel como educadores, como professores de história, né, na discussão do tempo presente e de outras questões que a gente vai poder tratar aqui. Agradecer imensamente aí o pessoal da Universidade Estadual de Feira de Santana, né, você, na figura, né, na sua figura, né, Carlos, que acho que é uma das figuras assim emblemáticas, acho que do ensino de história na Bahia, né, tanto do ponto de vista da formação de professores e atuação, né, e com uma temática sempre muito relevante relacionada às tecnologias. Hoje você está em alta, Carlos, né? Essa temática é extremamente importante que seja compreendida, né, seus limites, possibilidades e desafios, né, que ela nos coloca. Agradecer muito, né, o Caio Adam pela generosidade também do convite, pela organização, né, pela manutenção do curso de especialização nessa plataforma, né, de uma forma reinventada, né, mas de uma forma reinventada cuidadosa e interessante, né. Todos nós temos passado inúmeras dificuldades nesse momento, né, de instabilidade, de insegurança, né, e temos tentado nos adaptar a esses novos formatos de comunicação. Tem funcionado bem interessante aqui também no Paraná, onde eu estou, né, em Ponta Grossa. Nós temos também uma série de iniciativas, né, do curso, e tem sido uma experiência relevante, né, e é importante que a gente faça essa reflexão no calor da hora, né, ou seja, enquanto as coisas realmente estão já acontecendo. Também me solidarizar com o professor Gladson, né, com certeza teria uma contribuição valiosa a dar, né, sobre o debate em relação especialmente à questão do ensino de história na Bahia, né. Eu quero lembrar que a atuação da Bahia na área de ensino de história sempre foi muito relevante, né. Eu acho que tem a mesma relevância e peso que tem a historiografia baiana, né, sobre a história do Brasil, em particular, né. É uma historiografia portentosa, significativa, muito, né, assim, poderosa do ponto de vista, né, de impacto acadêmico. E as repercussões, eu acho que do campo historiográfico no ensino de história na Bahia são também não menos importantes, né, pelo contrário, né? E é disso que resulta uma atuação que o Carlos é uma pessoa que representa bem para quem quer acompanhar o professor, o aluno de graduação, de pós, que é junto à nossa entidade nacional, né? Então, por exemplo, o Carlos teve atuação significativa tanto no GT de ensino de história, quanto na segunda secretaria, que está ligada à área de ensino de história, né, na entidade maior, né, que congrega os historiadores, e mostra essa presença e a força baiana, né, que sempre esteve por lá e que só resulta porque há produção, porque há reflexão, né, e porque existe uma produção relevante na Bahia nesse cenário, né. Bom, feita esse introito, né, Carlos, que é o nosso para a nossa discussão, né, eu queria, então, desde já me desculpar, e aí, na verdade, eu acho que nós estabelecemos, eu e Carlos, um formato aqui para a nossa exposição que pretende estabelecer um diálogo entre, digamos assim, uma trajetória nacional e as trajetórias
regionais, né? Então, poderemos falar um pouco sobre impactos e especificidades, particularidades, né, do ensino de história na Bahia, no Paraná, e em São Paulo também, que eu conheço, porque eu vim de lá, né? E aí a gente pode estar trocando algumas ideias, talvez nesse segundo momento, de pensar as especificidades de cada localidade, né, no enfrentamento das suas questões para o ensino de história. Né? Eu não pretendo me alongar, e eu acho que no formato que nós queremos é que depois tenhamos a oportunidade, né, Carlos, de fazer um espaço aberto ao público para, né, para que vocês nos tragam questões, indagações, que a gente possa estabelecer um diálogo, né, uma discussão. E aí, então, eu acho que ficamos mais ou menos organizados nesses, digamos, 3 momentos, né? Na minha fala, eu gostaria de destacar duas grandes questões, assim, um pouco uma reflexão geral sobre as trajetórias e os compromissos do ensino de história, né, no Brasil, e uma segunda parte que eu queria falar um pouco sobre perspectivas e desafios contemporâneos, né? Eu começo citando o professor Kazumi Nakata, caro amigo, direto amigo nosso, né, Carlos? Uhum. E num texto de 2013, publicado na Revista Brasileira de História, né, ele afirma o seguinte, né, ele fala: talvez seja importante que a formação do profissional de história tenha como uma de suas preocupações a história do campo do saber e da profissão a que está vinculado. O conhecimento da história da constituição desse campo permite avaliar o modo como ele se estruturou e quais os limites de alteração dentro dessa estrutura, né? Ou seja, é muito importante, do ponto de vista do professor, do historiador, e, portanto, do professor, historiador, pesquisador, que ele conheça a constituição da história, da própria disciplina de história, ou seja, da história escolar, ou a trajetória da história escolar. Sobre isso, é importante que se diga que já há uma produção bastante alentada no país, que cobre, eu acho que de maneira bastante satisfatória, os grandes marcos, os grandes períodos da história do ensino de história no Brasil. Falando isso desde a independência, né, desde o século XIX, 1824, quando já começam os debates sobre a constituição da disciplina escolar, até 1838, há uma bibliografia fortemente marcada aí pela presença da professora Cerce Bittencourt, né, que tem um trabalho feito sobre a história no século XIX, né, a partir da produção didática do século XIX, dos livros didáticos. Essa leitura sobre o século XIX foi também complementada pela professora Arlete Gasparello, né, que Carlos também conhece, e de saudosa memória, né, que faleceu já há algum tempo, mas que deixou um trabalho bastante relevante, mostrando como a nossa disciplina foi se constituindo e se configurando, principalmente no final do XIX, o início da Primeira República, né, ela analisa muito bem a partir também das produções didáticas e dos catedráticos do Colégio Pedro II, né, que formam, digamos assim, uma elite intelectual que forge os primeiros currículos do ensino de história no Brasil, né? E depois a gente tem uma boa historiografia também sobre o período pós-30, né, o período Vargas em particular, né? Aí cabe lembrar, por exemplo, o trabalho da professora Katia Budi, que é um trabalho que também recomendo, né, que é uma boa análise sobre o ensino de história nos anos Vargas, e do professor Luiz Resnick, que também estudou o período Vargas com bastante atenção. O período que ainda eu acho que precisaria um pouco mais de discussões é justamente o período pós-Vargas, né? Aquele intervalo de tempo entre o final da ditadura Vargas em 45 e o período militar, né? A ditadura militar em 64, né? Com o golpe. Esse período democrático, ele é um período
de avanço de diferentes proposições para o ensino de história, né? Desde o avanço dos estudos sociais, que já antecede, né? A gente tem discussões sobre estudos sociais desde os primeiros debates sobre métodos ativos, escola ativa, ainda nos anos 20, né? No Brasil mesmo, né, esse tipo de discussão, e depois, ao longo da década de 30 e nos anos 40, muito fortemente, com a presença do Delgado de Carvalho, né, que é um historiador formado nessa área, escritor de livro didático, que teve uma atuação no Rio de Janeiro bastante forte, e que defendia os estudos sociais como uma forma, né, de incorporação dos conteúdos históricos, né, na escola, né. Inclusive, ainda há no Rio de Janeiro vários estudos, né, sobre o Delgado de Carvalho e esse papel que ele representou, né. Isso sem deixar de citar outros e tal. Um que tem uma discussão sobre o período, um historiador, é o Itamar Freitas, que é aí né, Federal Sergipe. De Sergipe, que tem várias obras sobre história do ensino de história, e uma delas é justamente sobre esse período e alguns historiadores desse período e alguns debates, né? E na década de 60, a gente tem visto um crescimento, até acredito, de vários historiadores preocupados como era o ensino de história durante os anos da ditadura, né? Aí vale lembrar assim, a multiplicidade dos trabalhos e talvez até pela multiplicidade das fontes históricas que permitem a gente conhecer um pouco esse período, né? Um deles é o professor Antônio Simplício, lá da Unifesp, que trabalhou com memórias de professores desse período, né? Tem um belo trabalho, né, em que ele discute as utopias, né, e as projeções que esses professores fizeram, né, ainda no período ditatorial brasileiro, né. Outra vertente também que pega pela memória, mas também pega elementos da cultura escolar, né, assim como o professor Simplício, é um trabalho com as lutas sindicais, né, e também com memórias das lutas sindicais, mas que vai também um pouco a produção didática, né, em especial a produção do livro de história feito pelo Nelson Werneck Sodré e outros autores, né, que foi uma obra censurada no período e que tinha um cunho de caráter marxista. Aí, esse período é um período assim que eu poderia lembrar que foi, em especial essa temática, foi estudada pela Elaine Lourenço, que é também da Unifesp. Esses nomes que eu estou citando, né, depois nós podemos retomar, mas eles, até aqui os que eu citei, eles dão assim uma ampla cobertura para quem quer entender um pouco essa trajetória da disciplina, né? E chegamos até a década de 80, né, que é um outro momento, assim, eu acho que é o momento mais fértil, mais de ebulição, de maior efervescência, né, que é o período da redemocratização brasileira, né, pós-ditadura, quando eclodem vários currículos regionais, né, a Bahia participa desse processo, todo o Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro, aqui no Paraná um pouco mais tardio, mas Brasil afora são elaborados muitos currículos, né, nos anos 80, que vem num debate de reaproximação da pesquisa histórica, o fim dos estudos sociais, né, do período doutoral, a retomada da disciplina com um sentido dado pelos movimentos sociais, a construção da Constituição Cidadã de 1988. Então, nessa efervescência que apareceram muitas proposições, né, diversas, com matrizes teóricas diferenciadas, que incorporam a historiografia mais recente, né, dos anos 80
ao ensino de história, né? E, na verdade, dos anos 60 e dos anos 70, né? A incorporação dos análises, da história marxista da New Left Review, Thomsoniana, Hobsbawm, né? E até linhagens como a do Foucault são incorporadas, né? Esse é um período que tem sido objeto de reflexão pela professora Martins, lá da Unicamp, pela Selva Guimarães Fonseca, né, que também estuda o período ditatorial, mas também estuda esse período. Vale lembrar um pouco, Paulo, também da Silva, do trabalho de Silva do Carmo Nunes. Sim. Silva, que é um pouquinho anterior ao trabalho de Selva. Concepções de mundo do ensino de história. Que também tem a ver com esse período da ditadura e tal. Exatamente, porque aí está discutindo essas questões de fundo ideológico do ensino de história, que era um debate muito forte da época, né? Isso. Eu queria também lembrar que uma autora argentina que saiu da ditadura da Argentina, veio para o Brasil e morava no Brasil no período da ditadura, a Hilda Maria Dimitruk, sobre ensino de história, todo ele calcado numa análise comparativa entre Brasil e Argentina, como é que os ensinos de história se davam em ambos os países sob a égide da ditadura, tanto a militar argentina como a militar brasileira. É um livro bem interessante. Então, esses estudos são muito relevantes, né, para esclarecer um pouco a natureza, né, do conhecimento histórico escolar, né, o seu lugar, como ele se constituiu, né, e aí eu acho que assim e contribuições muito valiosas, né, Carlos, como houve nos anos 80, né, que foi um ano, portanto, de retomadas e reflexões, uma década, né, de retomadas e reflexões e de construção de proposições curriculares diferenciadas, em que participaram muito ativamente tanto a Elza Nadai, na USP. A Elza tem um texto sobre a história do ensino de história, de 93, publicado na Revista Brasileira de História, disponível para todo mundo, que ela faz esse grande balanço, né, sobre como a trajetória da disciplina vem se desenvolvendo desde o 19 até os anos 80. A professora Dea Fenelon, né, que era, né, da PUC de São Paulo e passou também por Minas Gerais, o professor Marcos Silva, né, que foi orientador da Selva Guimarães Fonseca, né, que tem um conjunto de produções e reflexões sobre o ensino de história, que eu acho que constitui um grande marco, um grande pico da reflexão sobre o ensino de história no Brasil, que é os anos 80. A partir daí, digamos assim, a história do ensino de história passou a ser investigada em múltiplas perspectivas, mas eu destaco fundamentalmente os debates sobre currículo, né? As questões curriculares passaram a ficar na agenda mais importante do ensino de história a partir dos anos 90, né, com os parâmetros curriculares nacionais e agora com a Base Nacional Comum Curricular. Isso foi para mostrar um pouco, a partir de uma bibliografia extremamente ampla, que eu estou citando aqui, que há vários momentos, né, do ensino de história ao longo da sua trajetória, e aí eu queria apresentar uma perspectiva do que a gente pode entender. Aí é uma síntese mais pessoal, né, que eu coloco para discussão, que é de que ao longo dessa trajetória de longa duração, né, o que tem se percebido é a manutenção, né, a partir de uma tradição inventada no século XIX e depois reiterada, repetida, consolidada, né, nas décadas da Primeira República e depois extremamente fortalecida pelo Estado nacionalista de Vargas, de uma história que a gente passou a chamar de história tradicional, né?
tanto do ponto de vista do conteúdo, porque ela traduz uma memória oficial sobre o passado brasileiro, um passado que conforma, né, ou tenta conformar um olhar, né, sobre a sociedade brasileira a partir das elites, e que conjuga a ideia de um passado incruento, de um passado forjado para democracia racial, forjado para conformidade e a obediência às leis, forjado para uma história patriótica de caráter nacionalista. E, de alguma forma ou outra, ela se complementa com uma outra característica extremamente forte do ponto de vista de conteúdo, que é o seu profundo caráter eurocêntrico, né? Ou seja, que é uma história vista sempre a partir de fora e dos efeitos, né, que a civilização ocidental tem sobre a sociedade brasileira como um elemento explicativo da organização, da formação política, da formação social, do caráter nacional, enfim, daquilo que caracteriza nós como sociedade, né? E do ponto de vista de métodos, ou seja, de maneira de se ensinar e da construção, inclusive que se expressa em materiais didáticos, uma narrativa extremamente assentada sobre a cronologia, baseada numa organização de causalidades e efeitos, né? E que coloca o papel do conhecimento centrado muito na figura do professor como narrador que explica o passado que já estava organizado, ordenado, e que o faz através de um texto, em geral, didático, narrativo, e que transforma a aprendizagem em história na retenção desse passado organizado, né? E essa retenção se dá através de uma série de exercícios que ainda são muito fixados em perguntas e respostas, quase que num método catequético ainda de aprender, né? Ou seja, essa história que a gente chama tradicional, ainda que tenha sido constantemente ao longo da história do próprio ensino de história, né, desde o século XIX, questionada, vocês terem ideia, debates sobre metodologia do ensino de história, né, já estavam postos, pelo menos desde a década de 70 do 19, né, como apontam os historiadores, principalmente por causa da emergência do positivismo, né, é um elemento que pode parecer para alguns contraditório, né, mas os positivistas, ao defenderem uma história científica, eles propunham, por exemplo, que os alunos tivessem contato com documentos históricos, né? E já propunham isso no século XIX, no trabalho com documento histórico na sala de aula, a investigação, inclusive empírica, né, sobre a história local. Eram proposições já do século XIX, ou proposições de incorporação de tecnologias, né, na década de 10 e 20, por exemplo, do cinema na sala de aula com o professor Jonathan Serrano, né, que era um catedrático do Colégio Pedro II. Né? Enfim, apesar de que há muitas discussões sobre quais conteúdos e como abordar esses conteúdos, né, o que a gente percebe é que, ao longo do tempo, prevaleceu uma narração, um discurso histórico, né, fundado basicamente nessa narrativa oficial, né? Ou seja, a gente praticamente aí tem uma coincidência entre uma memória oficial e a história escolar, né? E as rupturas disso foram tentadas com toda a força nos anos 80, né? Com a tentativa justamente de questionar o próprio discurso histórico, né? De pensar mesmo a memória não apenas como uma mera evocação do passado, mas como uma construção social, né? E, portanto, pensar a memória atrelada a questões políticas, né, e, portanto, como algo que é um dispositivo crítico e que pode ser problematizador da relação presente, passado e futuro,
e pensar como é que o aluno subjetiva isso, como ele aprende a história na perspectiva emancipadora, né? Ou seja, de que o discurso histórico ele tem que estar fundado naqueles velhos e bons princípios do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos, né? Na perspectiva de uma emancipação. Portanto, de uma história crítica, comprometida com a transformação da realidade, não apenas da evocação de um passado, né? E aí pensar, portanto, como é que a história contribui para agenciar alguns processos emancipatórios ou forjar identidades políticas, né, subjetivas que se comprometam, por exemplo, com a luta contra as desigualdades, contra as injustiças sociais, né, e daí a emergência de temáticas extremamente relevantes como da diversidade, ou a da memória necessário, do dever de memória, né, ou da obrigação, né, de pensar o passado de forma crítica, né, ou de ter uma busca ativa da memória, ou avivar a memória, inclusive, sobre questões que a sociedade brasileira faz questão de esquecer. Então, essas discussões, elas aparecem com muita força a partir dos anos 80, e digamos assim, a história ao longo desse período todo, ela, na minha opinião, ela se vê muito numa guerra de narrativas entre essas memórias oficiais, eurocêntricas, que, como disse o Carlos, invisibilizam determinados sujeitos, provocam esquecimentos e apagamentos deliberados, né? E a tentativa justamente de reverter esses apagamentos, silenciamentos, mostrando, né, a necessidade de que a narrativa contemple a diversidade, contemple, né, a crítica ao passado. Então, nós estávamos, acho que, fortemente marcados por essa... acho que assim é curioso dizer, mas é uma tese, Carlos, que compartilhamos, e faço questão de discutir com você, de que ainda não saímos desse embate, né, do ponto de vista da guerra das narrativas, né. A última versão da Base Nacional Comum Curricular, esse embate esteve exatamente na hora do dia, né? Ficou na ordem do dia ali, né? Quando parte da historiografia na primeira versão da primeira versão criticou justamente o alijamento da história ocidental sob o pretexto de que era uma tentativa de contranarrativa eurocêntrica, né? Ainda não se falava em decolonial, né, ou pós-colonial, né? Eu não lembro que esses termos tenham acendido o debate naquele momento. Não eram essas questões de fundo, teóricas, que alimentavam a discussão. E só para esclarecer, porque hoje, né, muito do referencial daqueles que criticam, né, a perspectiva eurocêntrica se assentam nos chamadas correntes ou teóricos decoloniais, né, que pretendem justamente uma perspectiva a partir do outro, o outro sendo colonizado, oprimido, mas entendendo uma outra epistemologia também, não é apenas uma narrativa invertida, né, de contar a história a partir do colonizado, mas de desmontar dispositivos de narrativas que foram construídas pela memória oficial, né. Então, hoje essa discussão é uma discussão importante na área de ensino de história. Mas é uma discussão recente, né? Mas é uma discussão mais recente. E naquela ocasião, o que aconteceu foi, digamos assim, uma subtração completa da história antiga, medieval, e que demarcava uma escolha para o início da história do Brasil a partir, fundamentalmente, dos tempos modernos, né? Ou da modernidade, ou da história moderna, ou a partir do século XVI. E isso provocou uma forte reação, né, no debate sobre a BNCC,
em função de que grupos relacionados justamente à história da África, à história antiga, à história medieval, mostravam que a questão da alteridade, a questão das diferenças, né, é uma perspectiva que permite o trabalho com essas temporalidades históricas sem necessariamente cair na armadilha do discurso eurocêntrico. Então, não a base da ideia era não é necessário jogar a criança com a água do banho, né, que é possível reter a história antiga e pensar em povos antigos ou povos das antiguidades e pensar em antiguidades, né, pensar questões sobre a África, por exemplo, ou sobre outras populações e outros povos, justamente para questionar a narrativa central, né, de uma certa filosofia da história que coloca a Europa como a principal protagonista, né, que é a perspectiva hegeliana, digamos assim, né, e historicista do século XIX. E hegeliana eu falo porque é bem Hegel que vai colocar a razão histórica, né, a razão da história como sendo a própria consciência europeia, né? A consciência europeia é aquela que alcança a razão histórica e faz acontecer a história universal, né? E, portanto, há um questionamento disso pode ser feito necessariamente romper com os conteúdos. Aí se trata muito mais de uma questão da abordagem. Inclusive, boa parte da discussão decolonial vem de pessoas que estão vinculadas à história da Índia, à história da África, à história da Ásia, né, que mostram que é possível um olhar sobre esses espaços e né, essas sociedades, e que é possível fazer uma crítica do eurocentrismo a partir deles, né? E aí, me permita fazer um parêntese nessa tua fala. Não, pode. Quando você fala assim, está muito ligado à história da África, né? Me causou uma surpresa extremamente positiva quando eu fui a uma banca no concurso da Universidade na Lusófona, que você iniciou, Lusófona não, desculpa, da Lusofania. Sim, da Unilab. Meu nome. A Universidade. Unilab. Unilab. Exato. E eu fui para uma banca de ensino de história, onde eu tive contato com os primeiros autores desse tema a partir de África, né? E eles têm um ensino de história muito nessa perspectiva, que eu ainda não tinha tido a experiência de ter vivenciado. Então, quando você sublinha em História de África, naquele concurso eu me deparei muito com essa riqueza, né, material que a Unilab traz, aliás, com uma universidade extremamente combatida, né, nesse desgoverno atual que a gente tem, mas que é uma ideia singular. Então, eu acredito muito que justamente a partir dessas demandas de identidade, as demandas sociais, as demandas culturais, né, os novos movimentos trouxeram uma agenda que, assim, para o ensino de história, ela é extremamente importante e fundamental, né? Eu acho que dá um tom da atualidade, né, no ensino de história, além das questões do chamado tempo presente, né? Então, qual é o grande desafio, digamos assim, que eu acredito que o ensino de história passa na contemporaneidade? Quer dizer, existem desafios práticos aí, e aí é bom que se distingua, né? Quando eu estou falando em ensino de história, existem os desafios práticos do currículo histórico na sala de aula, né? Ou seja, e agora o desafio prático é o que fazermos com a BNCC e a forma como ela vai ser implantada. Esse é um grande desafio. O outro é, digamos assim, um desafio do campo da reflexão sobre o ensino de história, né, que é pensar alternativas para ensinar a história, proposições ou elaborar projetos, né, para o ensino de história, que sejam projetos que incorporem essas grandes questões, né, as questões socialmente vivas, como foi chamado há algum tempo atrás, ou as questões
sensíveis, né, as temáticas do presente e os debates contemporâneos, né? Eu acho que essas questões elas são fundamentais hoje para a reflexão. E aí nós temos que pensar essas tensões do que está acontecendo na sala de aula, né, as tensões das políticas neoliberais de implementação da Base Nacional Comum Curricular, com as discussões do campo teórico, né? Eu abro um parêntese aqui, que quando a gente pensa em é preciso conhecer esse campo, eu vejo três dimensões fundamentais aí do campo, né? Digamos assim, é o campo da experiência concreta do professor em sala de aula, da história escolar vivida, acontecida em sala de aula, né? Na escola, né? A história escolar propriamente dita, né? Em que o protagonismo do professor é fundamental. O outro é o campo da pesquisa, né? E aí a gente pensar nesse campo da pesquisa quais são as reflexões e proposições. Aí li recentemente um texto do colega, o Antônio, né, o que eu já citei, o Antônio Simplici, que ele fala, olha, é necessário ter projetos, e os projetos nunca são a favor, né? Você faz um projeto contra o que está aí, né? Você faz um projeto justamente para superação, para avanços. E aí, a superação e os avanços, né, os contradiscursos, né, as contranarrativas, elas apontam para a necessidade de incorporar esses temas que a gente citou aí. E aí a Bahia, por exemplo, certamente tem uma contribuição assim, notável, porque, por exemplo, a história afro-brasileira, né, e africana, a Bahia é pioneira, né, na proposição curricular. Inclusive, História da África na Universidade Federal da Bahia. Salvador. Ela tem um protagonismo extremamente importante nisso e uma experiência valiosa acumulada sobre essa questão, que precisa se irradiar pelo Brasil, e isso tem sido objeto de muita discussão já. Mas esse é um tema, por exemplo, insofismável, quer dizer, é fundamental que a gente faça isso, né? E, digamos assim, eu acho que a gente tem, então, pensar o ensino de história como esse campo de pesquisa e reflexão que é permeado pela prática e tal, e tem que pensar as práticas efetivas da sala de aula. E existem outras perspectivas, ainda quando a gente pensa no campo do ensino de história, né, que são perspectivas bastante particulares, né, do ponto de vista do que hoje se estuda, né, como sendo o ensino de história, que são as perspectivas da didática da história e da educação histórica, que eu colocaria assim como vertentes do ensino de história, mas que estão muito mais relacionadas ao aspecto que eu chamaria mais cognitivista da questão do ensinar história e aprender história, porque estão muito voltadas à construção do pensamento histórico, à construção de uma consciência histórica, enquanto que o ensino de história, como eu tenho chamado aqui, ele está mais relacionado a uma pluriperspectiva dos problemas. Ele não está apenas centrado na questão, por exemplo, da aprendizagem histórica, né, ou da aprendizagem historicamente situada, como faz, por exemplo, a educação histórica. Ele não está preocupado tanto ou tão apenas com questões relacionadas à cognição histórica ou construção de conceitos históricos ou de ensino de procedimentos históricos. Então, mais preocupado, digamos assim, com a subjetivação política da história, como o aluno aprende história para um agir no mundo, num mundo que hoje é polarizado, polarizado pelo avanço de correntes autoritárias, né, e de proposições extremamente perniciosas do ponto de vista político, né, ou seja, posições mais obscurantistas, né, que têm feito um combate ativo contra a ciência, com proposições até de
pseudociência, com a proliferação de discursos negacionistas, né, que têm se alastrado pelas redes sociais e que vão se tornando armas políticas poderosas, né, de grupos radicais autoritários que defendem, portanto, um sequestro, né, do ensino de história, né, que defendem que um controle, né, uma censura, né, sobre o ensino de história. Então, mais ou menos nessa perspectiva que eu colocaria os desafios do nosso tempo. Ou seja, pensar a trajetória, para mim, é pensar, ora, depois de tantos, pelo menos quase 200 anos aí, né, a história ainda, nas suas guerras narrativas clássicas, para usar a expressão do Laville, eu vou encaminhar para uma síntese aqui, o Carlos aí, a gente pode fazer um debate. Ou seja, as guerras narrativas clássicas, ao longo desses 200 anos, vêm opondo fundamentalmente um discurso voltado a uma cidadania crítica ou uma cidadania acrítica, nacionalista, e etc. e tal, que é o estilo de que alguns grupos querem, né? E aí temas como eurocentrismo ou perspectivas pós-coloniais ou decoloniais estão aí nessa arena de debate. O que vejo, portanto, que é curioso como é uma história de longa duração esse embate, porque acho que é da natureza política mesmo do componente curricular, né, da disciplina. Ela emerge como uma disciplina que visa legitimar o Estado nacional, e agora a gente tende a pensar a disciplina como algo que legitima um Estado democrático de direito fundado na ideia de dignidade humana, né, de respeito às liberdades democráticas, né? Então, há tensões relacionadas a isso aí. E, por outro lado, além dessa guerra narrativa clássica que a gente tem de longa duração na história, no ensino de história, né, entre ser tradicional ou ser mais crítico, vamos resumir de uma forma um pouco simplória, mas hoje eu vejo que nós caminhamos por um outro momento, né? Nós estamos num momento em que essas guerras de narrativas elas foram invadidas por um discurso de intolerância que transformaram essa guerra clássica numa guerra suja com os golpes abaixo da cintura, né? Que é a negação, né, por exemplo, da própria possibilidade de verdade histórica, da distorção deliberada dos fatos, né, e da experiência temporal, né, do passado, a negação de eventos históricos, né, que a gente sabe que de longa data está relacionado por exemplo, a negação do Holocausto, mas que hoje tem sido apropriado por grupos autoritários, né, como, por exemplo, aqui no Brasil, que é a negação da ditadura militar, né, ou a tentativa de comemorar, né, o advento do golpe militar no Brasil e da ditadura militar. Aí no Paraná tem uma universidade, eu não me recordo qual o nome, que tem uma disciplina de 2 professores que negam peremptoriamente a existência da ditadura militar, do curso. Sim, é um curso é uma unidade do curso da Estadual de Maringá, né, que tem uma cidade avançada que tem um outro curso, e nesse curso tem 2 docentes que um deles, inclusive, tem um livro que é negacionista em relação à ditadura militar, né, que tenta relativizar a ditadura militar à la Regina Duarte, né? Que minimiza, né, as mortes, que minimiza, né, o papel da ditadura militar na destruição das liberdades democráticas. Então, é nesse momento que eu acho que a gente está agora, ou seja, a gente tem, portanto, uma disputa política sobre a memória do passado, né? E é uma disputa ferrenha, na qual os professores têm sido, inclusive,
sido objetos de vigilância, numa tentativa até de criminalização, que é o que aconteceu com a emergência do movimento Escola Sem Partido, que tenta, portanto, estabelecer um novo cânone, né, sobre como ensinar história, né. Agora mesmo, na pandemia, o que tem acontecido é que muitos professores de história, quando vão tratar de temas que são temas controversos, né, do passado, e que são os temas justamente sobre o qual incide o valor e o papel do ensino de história, né, porque é justamente temáticas como essa que permitem que o aluno adquira e defenda posições com identidades políticas, né, que é o papel da formação política do aluno, né, por exemplo, Revolução Russa, né, ou a ditadura militar brasileira, que os professores têm sido vigiados pelos pais nas suas aulas online. Né. Eu tenho colegas, por exemplo, que ao dar uma aula sobre 1917, tiveram que, né, ter uma série de cuidados no uso de palavras e expressões, porque os pais estavam assistindo com os filhos e alguns, assim, já com o dedo em riste para apontar um possível viés esquerdista do professor, né, na abordagem de um determinado tema. Como se pudesse haver neutralidade ou que a posição crítica fosse necessariamente uma posição partidária, né? Que é uma distorção básica. Então, tem sido, eu acho assim, um momento assim, eu diria assim, ao longo de 200 anos a gente teve guerras de narrativas sobre o ensino de história. A novidade do momento é que essas guerras agora elas são absolutamente sujas, né? Ou seja, você tem uma participação cada vez mais ampliada das pessoas, né, em relação ao que deve ser afirmado no ensino de história, e uma tendência, né, de fazer com que as pessoas passem a querer impor uma determinada visão, um determinado ponto de vista sobre o ensino de história, que é bastante complicado, né? Então, é um momento assim que nós estamos nos defrontando com uma necessidade cada vez mais fortalecida do ensino de história, mas, ao mesmo tempo, o solapamento do seu espaço no currículo curricular, né, no espaço curricular, e um crescimento da vigilância, né, sobre o ato de ensinar dos professores, né, para que algumas teses possam triunfar, como essa de que não houve holocausto, que o nazismo é de esquerda, que o Hitler era agente de Stalin, que a Terra é plana, que viemos de Adão e Eva, né, viemos fundamentalmente da costela de Adão, né, enfim, né, de que é essa realidade que se pretende difundir através da escola. E notadamente no tempo em que a gente tem, como diz aquele candidata lá do Rio de Janeiro, a filósofa, me fugiu o nome dela agora. Tiburi. Sim, a Márcia Tiburi, isso. Nós vivemos um mundo em que todo mundo é especialista em tudo, né? Então, e que isso exacerba fundamentalmente na medida em que a gente tem os meios que propagam, né, e difundem essas questões. E aí eu acho que eu queria sublinhar um pouco, quando você traz esse momento específico, a partir das leituras de uma figura que eu acho singular no ensino de história no Brasil, que é a Dea Fenelon, que você sublinhou aí no início, né? Ela tem dois textos, um é a Formação Profissional de História e a Realidade do Ensino, né, lá da década de 80, dos anos 80, dos anos 90, e o outro são Memórias Profissionais, né? Tem um texto dela que é cada vez mais atual, esse é o primeiro, que é o Formação do Profissional de História, onde ela colocava naquele momento, né,
a emergência do profissional de história cada vez mais trabalhar na perspectiva da experiência social vivenciada. Né? Eu tenho recuperado um pouco os textos de ideia, na medida que eu entendo que o nosso papel no ensino de história, entre outras perspectivas, transita exatamente por isso, por construir uma experiência social vivenciada, que é uma coisa que eu tenho trabalhado muito nos últimos anos, a partir, por exemplo, da inserção das linguagens fílmicas, né? A produção de documentário, a partir da memória social dos grupos com os quais eu me relaciono. Mas eu não estou fazendo um discurso, e aí acho que a ideia, nesse sentido, ela é extremamente importante, eu acho que é legal que seja revisitada, inclusive, os textos dela, porque ela nos ensina a fazer história não só do ponto de vista da teorização, mas de pensar como é que essa prática, essa experiência social vivenciada contribui com o nosso arcabouço teórico, né? E isso eu vivenciei muito, por exemplo, na produção do documentário num quilombo, onde eu vivenciei, naquele lugar, a história daquele lugar, o quilombo da Lagoa Grande. Uma coisa foi teorizar sobre ele, mergulhar sobre a pesquisa, mergulhar sobre as teses que tinham sido escritas acerca daquele povoado, ou daquele espaço, melhor dizendo, né? Outra coisa foi a experiência vivenciada, socialmente vivenciada, com aqueles personagens, né? Poder falar de história a partir da perspectiva do documento e analisá-la é uma coisa. Escrever a história a partir do debate e da experiência social vivenciada é outra completamente diferente. Eu acho que um dos nossos desafios do ensino de história hoje se circunscreve a esse aspecto. Eu não sei o que você pensa disso, mas eu acho que Deia Fenelon, lá na década de 80, quando ela falava isso, por conta do momento que nós vivíamos, né, esse texto ele está muito presente no dia de hoje, porque vivemos muita semelhança com o Brasil final da ditadura militar e início da redemocratização. Uhum. Eu acho muito importante essa lembrança da Dea, porque ela vem do período da eclosão dos grandes movimentos sociais, né? Sim. Lembro do famoso Hoje ela é livro, responsável, inclusive, pela escrita de vários trabalhos curriculares. Exatamente, né? Que é lembrar aquele livro, né? Quando que é quando os movimentos sociais entram em cena, né? Que é a eclosão mesmo, né, dos grandes movimentos da década de 80. E aí coloca em questão, né, esses sujeitos históricos e de fazer uma história que não apenas venha de baixo, que traduza os sujeitos oprimidos, né, porque essa é uma questão fundamental, por isso que quando eu citei aqui a trajetória e os compromissos do ensino de história, se era de uma cidadania muito súdita, né, passa a ser uma cidadania crítica, a cidadania crítica é aquela que emerge de uma consciência crítica advinda das lutas sociais na busca por direitos, na luta contra as desigualdades, né? Então, fundamentalmente, né, vem de uma concepção, né, de que o mundo, né, vive uma condição de miséria e sofrimento, né, que é experimentada por grande parcela da população, da sociedade, não só no Brasil, mundialmente, né, falando, e que essa experiência de sofrimento e dor e privação, ela não é natural, ela é historicamente construída, né, e é justamente buscar experiências desses sujeitos, né, excluídos, oprimidos, né, e não narrar por eles e não tomar a voz por eles, mas fazer com eles, como você citou, né, ou seja, produzir o conhecimento histórico, construir narrativas junto com esses sujeitos, é que se trata da questão de pensar, portanto, que o meu conteúdo e o meu método tem que estar, assim, entrelaçado, né? Ou seja, o meu conteúdo é uma história que permita, quer dizer, fundada nessa ideia de que eu tenho que dar pluralidade dos sujeitos sociais, né? Em especial, né, um comprometimento
com o avanço, né, da emancipação contra a opressão, contra a injustiça. E se é isso, né, se é esse o meu compromisso maior, né, a maneira com a qual eu faço isso não é apenas fazendo o elogio disso na sala de aula numa narrativa fixa, colocando o aluno para pensar e produzir também esse tipo de conhecimento. Por isso que, quando você cita a tua experiência, é uma experiência muito valiosa e rica, porque, assim, a escolha do quilombo já é uma escolha política. A escolha da metodologia, do registro, da memória e da construção da história a partir dos relatos, coloca problemas e questões que hoje são as questões centrais do historiador. Exato. O que fazer com as tecnologias digitais, como trabalhar a história do tempo presente, como trabalhar a história, a memória, né, oral, como trabalhar, né, temas sensíveis e questões, né, relacionadas às injustiças sociais, por exemplo, ou desigualdades, porque são essas as questões espinhosas que, como diria o Hobsbawm, é obrigação do historiador fazer lembrar, né, porque a sociedade faz questão de esquecer ou exterminar, como a gente agora está em processo novamente de novos, né, nós entramos numa nova era de extermínio quase genocídico, mesmo contra as populações indígenas, contra a população quilombola, contra minorias e outros grupos como o LGBT e assim por diante. Então, quando a gente pensa na necessidade de uma sociedade democrática, solidária, a gente está falando, olha, se há um compromisso da história, o compromisso da história tem que ser com esses grupos, né? E aí que é fundamental. Por isso que é inequívoco no nosso olhar que a escolha não é uma escolha de, então eu vou trabalhar quilombola e não vou trabalhar em nada a história oficial, etc. e tal. Não. É até para mostrar o lugar que o quilombo tem ausente ou silenciado ou né, inferiorizado na narrativa oficial, para mostrar a necessidade de incorporar esses sujeitos a essa narrativa e como essa incorporação não é apenas uma justaposição, né? Não estou colocando mais uma narrativa ao lado da outra. É uma narrativa que desconstrói a narrativa oficial, né? E na narrativa oficial ela nem existe. Uhum. Né? Ela é numérica. Né? Numérica é narrativa. Daqui, Paulo, nós já passamos a 1h e 5 minutos, né? Uma conversa. Nós já acho que passamos um pouco do tempo. Eu pediria, já vamos nos encaminhando aqui para as questões que os nossos telespectadores vão nos fazer, e eu acho que na medida em que eles forem colocando as questões, a gente vai ampliando a nossa conversa. Né? Não me dei conta aqui do tempo, 1h. Eu peço desculpas a quem está nos ouvindo, aí você deve ficar coçando a vontade de interagir, de participar, e a gente não dá espaço. Peço desculpa, vamos agora ouvir um pouco vocês. É isso, eu pediria aos monitores que, se possível, já fossem encaminhando as questões. Eu estou vendo aqui o professor Caio Adam, se é possível isso, ou senão a gente toca. Como é que você diz aí? Bom, ele já faz uma pergunta aqui, eu já procuro saber. Há várias pesquisas sobre a escravidão na Bahia. Toda uma historiografia que começou lá com Cátia Matoso, mas não há muito sobre Bahia no livro didático de história. Por quê? Aí é uma boa questão, mas, assim, o ensino de história sempre foi o patinho feio da história. Né? A questão da discussão do ensino de história, especificamente na Bahia, é coisa dos anos... dos anos 2000, de uma forma mais específica. Né? Eu tenho aqui o dever de não só de justificar essa pergunta e respondê-la, mas, assim, eu tenho que registrar que a professora Marli Geralda é uma das primeiras figuras na Bahia que escreve sobre o ensino de história.
numa perspectiva não ensino de história e estrito senso, mas que se preocupou com o ensino de história. Por exemplo, lá na década de 80, ela tem um trabalho que é singular sobre o EJA, né, no IDEB, no ensino supletivo que o IDEB fazia à distância, né? Mas eu não tenho nenhuma nota de que os primeiros aspectos da escravidão se transformaram em livro didático. Tem um livro didático de uma professora da UNEB, que agora me foge o nome, que escreveu sobre livro didático, negro no livro didático, mas que não tem muita relação com escravidão, mas com a ausência do negro no livro didático. Eu reputo esse ser um livro que transita com o debate sobre ensino de história e a questão negra, não necessariamente sobre os aspectos da escravidão. E eu acho que a ausência de ensino de história sobre o tema em específico tem a ver com a ausência de estudo do ensino de história, né? O ensino de história na Bahia é coisa que começa nos anos 2000. Eu, quando comecei, tive uma tremenda dificuldade de dialogar com outras pessoas na Bahia, porque não existiam. Eu escrevi um texto recentemente, e o levantamento que eu tinha feito, há apenas 2 dissertações na década de 70, uma da professora Tereza Cristina Alves de Aragão e a outra da professora Maria Elizabeth Souza Couto, uma de 99 e outra de 79. Uma era sobre a televisão e o vídeo na sala de aula, que eu considerei porque tinha um capítulo que discutia o ensino de história, mas não necessariamente é sobre o ensino de história, e a outra, a professora Tereza Cristina, o ensino de história numa sociedade de classe. Quero crer que esse trabalho da professora Tereza é o primeiro trabalho efetivamente sobre ensino de história, né? Eu acho que está muito ligado ao preconceito que o ensino de história teve durante muito tempo, né? Ainda perdura, eu diria que não mais na perspectiva dos anos 2000, né? Mas ele é ainda presente, uma pouco mais amenizada, mas ainda presente. Então, eu diria a você que perguntou sobre essa questão da Bahia pioneira nos estudos de escravidão, é que o ensino de história, efetivamente, não foi objeto de reflexão, muito menos de estudo, dos historiadores baianos a partir até o ano 2000. Do ano 2000 para cá, a gente começa a ter, timidamente, pesquisadores, e hoje a gente tem um núcleo bastante bem consolidado, com grupos de ensino de história já deslocado pelas estaduais baianas e pelas universidades federais, né? Então, do sul da Bahia, na UESB, na UNEB, na Federal do Recôncavo, todas as universidades hoje têm pesquisadores que estão consolidando o campo. Mas eu diria que lá no início, o objeto da sua pergunta tem muito a ver com a ausência, né, de pesquisadores que se debruçaram sobre essa questão. Vamos ver. Eu queria colher nessa história, você quer acrescentar? Porque a tua reflexão é bem situada. Ontem conversávamos sobre essa dicotomia entre universidade e escola, né? Exato. E, de certa forma, eu acho que essa discussão também passa por essa distância, né, que está estabelecida entre pesquisa e ensino. E ensino, exatamente. Isso que tem... Entre um e outro, e esse resulta também em uma incompreensão dos objetivos específicos da história na pesquisa e no ensino. Por isso que é muito relevante mesmo, porque, de fato, para o ensino, é extremamente relevante a história regional. Ela é extremamente importante. Eu acho que para os objetivos do ensino de história, para a aproximação do aluno com a realidade local, quer dizer, para dar sentido, significado ao que ele está estudando,
Então, ele conhecer a história local, entender a relação com a região, entender essa dinâmica da relação nacional e global é extremamente importante. Então, o que você fala, né, sobre o fato de estar pouco presente no livro didático de fato, é uma constatação bastante verdadeira e que talvez venha de uma incompreensão do objetivo do ensino de história, que está mantido, infelizmente, na atual BNCC, porque como ela, de novo, dá um caráter nacional, e aí voltamos às guerras narrativas, né? A história passa a ter a formação de uma consciência nacional, de uma nacionalidade, ou de um espírito nacional, né, ou de uma noção de nação brasileira, que se dá a partir de um abstrato que não é o concreto real local, né? Então, você acaba vendo isso acontecer na maneira como os livros didáticos incorporam, como você falou, ou não incorporando, ou incorporando como um apêndice do capítulo, né? Ah, então vamos ver como era a escravidão na Bahia. Aí põe lá um box, a escravidão na Bahia, e cita lá, né, alguém que tenha um historiador significativo e tal. E essa forma de apresentação e incorporação, ela é muito, às vezes, mais deletéria do que... Porque ela deveria estar incorporada ao texto fundamental, ao texto principal do livro didático, e ela deveria compor a reflexão, né? Quer dizer, o que é ser sociedade baiana, né? Soteropolitana e do interior da Bahia, né? Olhando a partir daqui a nossa escravidão, as nossas relações com a escravidão. Por exemplo, o Paraná é absolutamente distinto isso, né? Há outras historicidades da escravidão no Paraná, e há um apagamento completo dessa história da escravidão, que aí, né, por força de um movimento de memória política, né, novamente a política da memória, aqui há um apagamento. Aqui não há... Eu fui diretor de um museu aqui na minha cidade, né, Ponta Grossa, que eu não tinha imagine, né, uma região produtora que tinha presença escrava significativa. Eu não tenho um documento, um registro sobre escravidão em Ponta Grossa. Ela é absolutamente omitida da historiografia local. Então, como é que eu posso discutir questões centrais da sociedade brasileira, como racismo, se a escravidão foi apagada, né, na história local, nos livros, ela não está em lugar nenhum, né? Então, são questões extremamente relevantes. Mas agora, eu acho que isso tudo tem a ver com a formação, tá? Na medida Sim. em que a gente, na formação, já termina dicotomizando esses aspectos, né? Você vê, essa é uma questão importante, cara. Se eu me permite só um comentário breve. Pois não. O que a BNCC faz, ela tenta transformar o professor em apenas um demiurgo da metodologia do ensino. Ela já prevê o conteúdo, agora você vai e resolva com a metodologia que você quiser. Mas o professor não pode ser só isso. Se você subtrai do professor a autonomia na decisão da abordagem do conteúdo articulado com o método, você suprime uma parte extremamente importante e ética do trabalho do professor na escolha do tema, que é uma escolha ético-política. Que aí o tema já vem pronto. Então, eu só vou decidir se eu vou colocar ele num quadrado, num triângulo ou num círculo, né? Ou se eu vou fazer uma metodologia ativa, se eu vou fazer uma pirotecnia em sala de aula. Não é essa a questão. A questão de fato, a abordagem, conteúdo, método, de forma articulada. Então, eu quero discutir, por exemplo, a historiografia da escravidão na sala de aula, e eu tenho um vídeo sobre o quilombo na Bahia. É uma belíssima estratégia, mas é uma forma de entrar que entra com uma metodologia, que entra com conteúdo, que entra com historiografia. Sim. Então, eu posso... Não é um pedaço. Não é assim, eu estou dando governo geral, né? O tópico é governo geral. Deixa eu ver, não, a capital do Brasil é Salvador. Salvador tinha escravo. Socorro. Né? Eu tenho...
Isso, obrigado aqui ao Hugo Bansu, que me lembrou da professora Ana Célia da Silva. Muito obrigado, Hugo. É a representação social do negro no didático, o que mudou e por que mudou. São Mas ótimos. necessariamente fala sobre as questões de escravidão, mas fala sobre o negro no livro didático. Né? Eu reputo uma excelente contribuição do ponto de vista da produção sobre os discursos do ensino de história, mas que não necessariamente traz à baila o debate sobre as questões da escravidão, mas a ausência do negro no livro didático, que é extremamente importante e louvável, mas também é só esse livro e ele está lá datado. Obrigado, Hugo, pela lembrança. Né? O Paulo, eu tenho aqui 10 questões e elas circulam muito por aquilo que nós colocamos, por exemplo, eu vou tentar sintetizar aqui. A primeira, acho que a gente já respondeu. Professores, ou professor Paulo, no período ditatorial, cheguei a estudar estudos sociais, e o conteúdo era extremamente acrítico. Um dos desafios no ensino de história atualmente no nosso país é o enfrentamento desse governo fascista sob tutela militar. Não entendo essas questões como perguntas, mas como colocações que a gente, inclusive, pode desdobrar. Poderia encaminhar o e-mail de vocês, isso é uma outra questão particular. Melo, em que momento a história não foi atacada? Penso que no contexto tem propiciado mais ataques, inclusive de colegas profissionais, não só de pais ou gestores públicos. Vejo como importante trazer o ensino de história decolonial, para lembrarmos que o movimento negro sempre foi sujeito político ativo. Em quais perspectivas o regime de historicidade presentista modificou a produção historiográfica brasileira? Professor, qual o grande desafio nosso, enquanto historiadores, ao lidar com propostas como a do MBL, Brasil Paralelo, os influenciadores que usam do público para negar os estudos sem fundamentação? Isso porque a outra é a questão dos estudos de escravidão, que a gente já respondeu. Vamos pegar excelentes perguntas, né? São muito boas porque provocam a reflexão mesmo, né? Trazem elementos novos aí do debate, agradeço mesmo. Sobre essa questão dos influenciadores, vou começar por essa, Carlos, que é uma questão importante, né? Nós, professores, não fomos formados para trabalhar com redes sociais, né? Nós não somos comunicadores, influenciadores, não dominamos técnicas e metodologias, né, utilizadas nas redes sociais. E, recentemente, eu tenho visto, por outro lado, o aparecimento de muitos canais bastante positivos, né, mas canais com professores que tentam utilizar, portanto, esses recursos para, digamos, contrabalancear o jogo numa arena absolutamente nova, né? É uma arena muito mais difícil de lidar para aquele que tem a formação para a relação mais empática e visceral da sala de aula, porque é aquela relação direta com o aluno, olho no olho, do contato físico, né? Que é o contato que eu estou sentindo falta agora, né? Por outro lado, com certeza é preciso a gente dominar um pouco melhor essas ferramentas e fazer uso desses espaços. Agora, digo de saída que nós temos uma grande desvantagem disso, porque nós trabalhamos com uma lógica que é uma lógica dialética e dialógica mesmo, né? Do diálogo construtivo, que baseado em argumento, né? E, no entanto, as redes sociais, elas trabalham com uma lógica que a gente poderia chamar de erística, que é aquela lógica da destruição do argumento com a destruição do outro, né? Então, o meu objetivo não é apenas enriquecer o debate na base do ganha-ganha, de que eu trago uma ideia, você traz outra, e a gente vai construindo coletivamente um discurso. A ideia é: eu vou destruir a sua visão de mundo, eu vou desqualificar os seus argumentos, e se eu não conseguir desqualificar do ponto de vista da argumentação teórica, eu desqualifico você, né? Eu vou chamar você de
canalha, de esquerdista, de porra louca, de maconheiro, de homossexual, de qualquer coisa que venha, né, a lógica dessas pessoas ser ofensivo, como se o fosse, né? Uhum. Venhamos. Mas, então, por isso que eu estou chamando a atenção de que não estamos mais no campo de uma guerra clássica, né? Como o colega lembrou, né, de que ao longo de toda a história o ensino tem sido sempre objeto de ataques e polêmicos, e isso tem toda razão, porque ela é uma disciplina essencialmente de natureza política, ela é a formação do cidadão. Uhum. E ela está discutindo um patrimônio que é a memória coletiva sobre o passado, né? Essa memória social em disputa. Então, é fundamental, portanto, que haja confrontos, controvérsias e discussões e posições, porque são elas, quer dizer, é olhar a partir desse passado e essa interpretação que nos dá perspectivas de futuro. Né? Se eu quero construir uma sociedade justa, eu tenho que reconhecer que a escravidão tem uma herança maldita na sociedade. Então, os ataques que tentam, na verdade, despolitizar a história, né, que tentam retirar o seu conteúdo crítico, são os mais severos e mais perigosos. E esses são os ataques fascistas que o colega mencionou, porque para o fascismo a história é simplesmente uma rememoração do passado de uma forma incruenta, pacífica, é a famosa história única, homogênea, né, em que as contribuições de cada segmento para fortalecimento de uma unidade nacional, de uma consciência nacional, é que são considerados relevantes. Qualquer divergência tem que sair do terreno. Então, ela não pensa a divergência. A divergência é vista como algo negativo. Enquanto que, para nós, historiadores, a divergência é que é o positivo. Né? Nós queremos o debate, nós queremos o bom debate, a boa discussão. Né? Então, é bem... Eu acho que... espero ter tentado dialogar com vocês sobre essas questões colocadas. Eu acho que... E recomendo também a essa pessoa que fez essa questão, eu acho que você foi muito feliz, o livro lá do espanhol o texto do espanhol que você me apresentou, né, o Ivan Souto. Sim. Souto sobre as redes em chamas, né, que ele ilustra bem esse momento que nós estamos vivendo, que é esse momento da intolerância, né, e que os meios tecnológicos se tornaram armas poderosas para que essas pessoas, né, efetivamente se apresentassem como efetivamente são, né? Porque a gente percebe, né, em vários momentos de discussões via redes sociais, ou quando o nosso presidente é questionado, que ultimamente o recurso é o cala-boca. Exatamente, né? Uhum. Exato. Cala a boca, eu não vou responder. Mas isso é o fascismo. Uhum. O fascismo, ele não quer perder tempo com argumento. Ele quer a ação direta, né, que acredita-se ser eficaz e assim por diante. Né? Então, é bem típico da ideologia fascista e das práticas argumentativas, né, entre aspas, do fascismo. Existe algum estudo de escravidão nas fazendas ligadas no Nordeste da Bahia? Ô, Caio, eu gostaria que você passasse aí para o Ismael Ricardo o meu e-mail sobre ensino de história com essa temática, não. Mas eu tive 2 alunas no mestrado com essa temática, lá no mestrado de História, com essa temática sobre gado no Nordeste. Né? Aí você passa para ele, vou colocar o nome dele aqui, é o Ismael Ricardo Cardoso. A outra questão é direta aqui para Paulo. Professor, qual o desafio que a BNCC traz? Inúmeros. Né? E, em alguma medida, terminou colocando, né?
para a gente fazer uma discussão só sobre a BNCC, né? BNCC, acho... Eu estou escrevendo um artigo sobre a BNCC, né? Eu já escrevi alguns, inclusive vão estar disponíveis aí para quem tiver coragem de ler, né? A BNCC ela teve uma trajetória bastante tumultuada, né? E foi uma trajetória longa também. Só para... Vou tentar ser sintético aqui. A BNCC ela começa a ser discutida, quer dizer, na verdade não BNCC, BNC, Base Nacional Comum. Exatamente. Ela começa a ser discutida ainda idos de 2008, mais ou menos, né? O governo cria uma comissão, né, para começar esse debate. Aí esse debate ele vai envolvendo até a aprovação do Plano Nacional de Educação, que é 2014, se não me engano, ele vai envolvendo fundamentalmente os sujeitos articulados em torno do Ministério da Educação, que na época é do Partido dos Trabalhadores, começa com o governo Lula, entra no governo Dilma. No primeiro ano do mandato do governo Dilma é o Fernando Haddad, o ministro da Educação, então ele dá continuidade a esse debate. O Aloysio Mercadante assume e continua esse debate. Esse debate tem uma figura que Carlos conhece muito bem, lá do Rio Grande do Sul, que assume na gestão de um protagonismo importante, Jaqueline Moll. Que é a Jaqueline Moll, né? E a perspectiva dela era discutir direitos de aprendizagem. Uhum. Esse era o termo. Então, quais eram os direitos básicos de aprendizagem dos nossos alunos? Quando o governo Dilma vai formular depois o Pátria Educadora, o currículo passa a ser um dos elementos de uma política educacional visando criar um sistema nacional de educação que tenha como garantia, né, uma série de recursos, né, que se pensava que pudessem ser alocados para a educação oriundos do pré-sal, né? Mas que envolveria por exemplo, desde uma carreira única da docência nacional, né, até condições estruturais e físicas como padrão mínimo de qualidade da educação. Então, você vem de uma discussão de BNC, direitos, Pátria Educadora. Quando chegamos no governo Dilma, segundo mandato, nós temos a aprovação da BNC, do Plano Nacional de Educação. No Plano Nacional de Educação, a interferência passa a ser mais decisiva de parlamentares e das fundações. A Lehman. Duas. A Lehman e a do Itaú. A da TID Setúbal. Isso. O SEMPEC. Isso. Inclusive, há um movimento, se eu não me engano, criado em 2013, que é o movimento tem um movimento Todos pela Educação, que é lá de trás, que já vinha fazendo essa discussão, mas dentro do movimento Todos pela Educação se cria um movimento pela base. Esses setores, eles representam setores liberais, empresariais, né, da educação, que passam a querer puxar a discussão de direitos para, primeiro, expectativas de aprendizagem e depois para competências e habilidades. Essa mudança terminológica não é só uma mudança de termos, na verdade, né? São de projeções políticas e concepções de currículo, né? Quando os direitos saem para entrar competências e habilidades, o currículo ganha um caráter mais técnico e, portanto, aparentemente mais neutro. Não há incompatibilidade total, né? É importante que se diga que não há uma mera substituição. Sai o pessoal dos direitos e o pessoal mais à esquerda e entra o pessoal empresarial e coloniza o currículo, né? Há composições ali, há negociações. O problema é que, por baixo dessa discussão, vem um grupo que vocês vão conhecer bem, que é o grupo do Escola Sem Partido. Se vocês lembrarem, era 2011, quando houve a denúncia do kit gay.
assim chamado. 2011. O que eu estou chamando a atenção? Né? Isso vai estar no texto que eu vou tentar terminar, cara. A inserção ali de 2011 desse tipo de debate coloca uma agenda moral no currículo. Essa agenda moral, ela é a que vai ser incorporada junto com a agenda do Plano Nacional de Educação. Aí eles transformam o currículo em currículo nacional, ele ganha uma roupagem tecnicista, passa a ser definidor, principalmente para o ensino fundamental. O ensino médio ele é diferente, porque ele é mais aberto. Ele delega aos estados. Mas no ensino fundamental ele é definidor. E quando vai para aprovação em 2018 no Conselho Nacional de Educação, o termo gênero, por exemplo, é retirado do currículo. Vocês verem do debate lá de 2011 a vitória deles em 2018. Então, é um documento que revela aquilo que os curriculistas falam, né, os teóricos do currículo, todos, né, principalmente das vertentes críticas da teoria do currículo, né, e eu vou destacar os brasileiros aqui, né, fundamentalmente o Antônio Flávio Moreira, o Tomás Tadeu da Silva, mas quem quiser ler, por exemplo, eu recomendo muito o Ivor Goodson. Eles falam, olha, o currículo é um campo de tensões e disputas sobre qual seleção cultural a gente faz. Com as correntes conservadoras entrando em cena, a seleção passou a ser uma seleção conservadora. Né? Então, e eles chegaram ao poder. Né? Eles estão lá. E esses grupos que estão no poder ainda têm uma forte influência, né? Mas houve muito embate, e aí até é incrível que se diga, que determinados setores mais liberais acabaram tentando segurar alguns outros elementos do currículo para não virar um currículo de fundo moral religioso. Né? Inclusive, o fundo moral religioso entrou no currículo. A disciplina religioso voltou ao currículo, ela tinha sido removida e ela volta. Então, nós vivemos um ambiente de formulação do documento muito tenso, muito disputado, entre setores mais conservadores, setores liberais ligados ao mercado, e pessoas que estavam tentando assegurar diversidade, direitos, né, direitos humanos dentro do currículo, por exemplo. E agora a implementação, o grande desafio, eu acho que é o arroxo e o sequestro sobre o professor, da sua autonomia didático-pedagógica, né, no ensino fundamental isso é muito claro, a vigilância e o atrelamento de desempenho no currículo, né, o currículo virar elemento de organização das provas nacionais, e até de uma certa meritocracia, né, um discurso meritocrático. Então, o bom professor é aquele que dá boas aulas em que os alunos aprendem o bom currículo. E o que é dar boa aula para aprender o bom currículo? É saber o básico para enfrentar os exames e testes padronizados de caráter nacional. Então, essa chave é que nós estamos aí, que é, para mim, uma grande armadilha dos nossos tempos da BNCC. Né? Então, e aí é explorar resistências e brechas possíveis. Não é fácil, porque o professor vai estar sendo vigiado por vários dispositivos, desde o coordenador pedagógico da escola, os pais, o material didático, etc. e tal, que fecham um cerco sobre a autonomia docente na abordagem, na decisão. Isso realmente é lamentável que nós tenhamos incorrido nisso. Eu escrevi há muitos anos atrás um texto, acho que 2016 ainda, né, no calor ainda dos acontecimentos, que eu era contra ter uma base, né, nos termos que ela aconteceu. E agora o que nos resta fazer é tentar encontrar espaços e brechas para uma atuação, porque enquanto ainda a gente tiver isso, a gente tem que fazer. Por isso que resistir, é necessário. Essas últimas duas frases que você coloca aí tem muito a ver com as várias perguntas que colocaram, que eu acho que o diálogo está levando
há uma inquietação por parte da assistência, justamente na direção do que fazer, né, com um Estado que está se tornando um Estado punitivo, um Estado que cerceia, um Estado que, como é que dizem que... sim, um Estado que acusa os professores de serem doutrinadores, o Estado, quando eu falo não o Estado, mas o que nós estamos vivendo, né? De sermos professores doutrinadores, de distorcermos a verdade histórica em nome de uma ideologia esquerdista, né? Como nos colocar diante do ataque, diante de um governo fascista que respalda e dá voz a esses ataques. Isso aqui é uma síntese de várias questões que foram nessa perspectiva, mas eu acho, antes de passar para essa, eu queria responder uma que foi me endereçada aqui sobre se o que estamos vivendo, a educação à distância estará em que patamar a educação à distância estará. Eu acho que o que nós estamos vivendo trouxe, pelo menos, a perspectiva de debatermos sobre o ensino à distância. Porque o que nós estamos fazendo aqui não é ensino à distância. O ensino à distância, ele tem toda uma lógica própria, uma estrutura própria, um arcabouço próprio, você tem uma produção própria, você tem equipamentos de televisão, você tem uma produção dedicada a este curso à distância. Portanto, você tem condutas e normatizações muito bem definidas e muito bem organizadas, que não é o que nós estamos fazendo, muito menos do que várias universidades Brasil afora têm feito. O que nós estamos fazendo neste momento são atividades remotas, né? Tendo acesso a vários debates, a vários seminários, a partir da utilização dos meios tecnológicos. O que eu poderia dizer a você é que este momento que nós estamos vivendo, né, nos colocou diante do necessário debate acerca do ensino à distância, né, e do qual, do meu ponto de vista, nós não podemos nos ausentar. Eu acho que não dá para a gente, porque não gosto, argumentos esses que eu ouvi de alguns colegas, né, porque não gosto, porque não tem um equipamento, porque isso, uma série de porquês, né, não me autoriza, por isso, e tão somente isso, dizer que não quer o EAD. Eu acho que a questão do EAD, ela está posta e exige de nós um debate absolutamente sério, porque ele está dado, né? A situação que nós estamos vivendo nos colocou diante da emergência de discutir e de debater o ensino à distância. Agora, evidentemente, que o ensino à distância com responsabilidade, acima de tudo, com qualidade, e em sendo assumido, eu acho que as universidades públicas têm que entrar nesse debate. Porque hoje, a universidade privada já faz, né, todo tipo de ensino à distância, daquele de excelente qualidade e aquele que é meramente comercial, que vislumbra única e exclusivamente a venda do diploma, né? Mas esse é um debate mais do que necessário, e eu acho que a gente não pode, pelo simples fato de não gostar, não fazermos. Eu acho que ele está posto e a gente tem que fazer, né? Agora, eu diria a você que todas as atividades que, ultimamente, pelo menos na minha universidade, e quero crer que na Universidade de Paulo também, que nós temos desenvolvido, não passa nem de perto pelo ensino à distância, mas por atividades remotas com o apoio das novas tecnologias. Paulo, por favor. Eu concordo com você, e essas questões que foram levantadas aí, elas são dos tempos de incertezas e angústias que a gente vive, né? Eu defendo fundamentalmente o protagonismo do professor e dos alunos. E, fundamentalmente, a ideia de que a gente tem que se debruçar sobre os problemas reais que nós temos na sociedade. Então, o problema da EAD é um problema real, né? Então,
usar a nossa criatividade, as nossas energias para resolver isso, não fugir da questão. E é a mesma resposta que eu daria sobre como resistir aos nossos tempos, sabe, Carlos? Uhum. É novamente planejar. Planejar é fazer projeto. E fazer projeto é projetar-se, é pensar, se lançar, né? O que a BNCC faz é indicar, olha, está aqui um conteúdo fixo, está aqui as possibilidades metodológicas e isso foi decidido por um ser alienígena, que é o currículo nacional. O professor, olha, faça apenas isso em sala de aula. A grande resistência, é o que eu aposto, a grande resistência do professor é ele ser planejador do que ele vai fazer em sala de aula. E planejar a partir de problemas reais. A pandemia e a EAD estão mostrando qual é o poder disso do ponto de vista educacional, não é, Carlos? Porque, por exemplo, quando hoje vai se discutir, mesmo na educação à distância ou atividades remotas, uma das questões que aparece como centrais para todas as disciplinas é a própria pandemia. Então, todos os professores são convocados a discutir a pandemia, do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da matemática, de modelos de projeção, do ponto de vista da geografia, da sua expansão pelo mundo, do ponto de vista da história, a história das pandemias. Então, você percebe que é como, digamos assim, uma questão freiriana, é o tema gerador. Né? É o tema gerador. Qual é o nosso problema? O nosso problema é a pandemia. Então, como é que a gente estuda isso? Como eram as pandemias no passado? Como foram as respostas da sociedade segundo as suas tecnologias, suas possibilidades e visões de mundo e políticas do passado? E como é hoje, né? O que é hoje a pandemia na sua especificidade histórica do momento presente, né? Então, percebe, o problema, as pessoas, a minha defesa, sintetizando, é a seguinte: se nós conversarmos com os pais e com os alunos e perguntarem o que nós devemos estudar, quais são os problemas que nós precisamos estudar hoje? É o desemprego? É a pandemia? É a violência doméstica? Quais são as grandes questões que nos afligem como seres humanos históricos que vivem numa sociedade no tempo presente? E pensar historicamente esses temas, né? Eu acho que é isso, e fazer desse diálogo, do pensar problemas concretos, reais, através de projetos e de pesquisa, e questionando, né, esses problemas, é que eu acho que a gente resgata esse nosso papel portanto, de construtores de conhecimento, mas não só de construtores de conhecimento, né, de alguém que, né, ativa uma memória sobre o passado e tal, mas fundamentalmente que tem uma incidência política, porque a gente quer transformar esses problemas em soluções, né, em transformar a realidade. Então, eu insistiria nisso, assim, eu como professor não abriria a mão de falar, bom, então os meus pais estão questionando se eu sou esquerdista e tal, então o que nós vamos estudar? Né? Quais são os nossos problemas que nós devemos estudar? Nós vamos disputar aqui se é democracia, se é ditadura, né, ou se for. Então tá, então qual é a discussão que nós temos que. O que os nossos filhos precisam saber sobre os regimes políticos? Né, eu acho que chamar novamente a comunidade para dentro da escola, fazer o debate, usar esse espaço que o professor tem para discutir e não se amedrontar, né? Principalmente porque numa sala, num grupo de pais, nós não vamos ter, nós vamos ter a diversidade da realidade brasileira, né? Não serão aqueles que vão gritar mais alto que vão vencer o debate, né? É possível a gente trazer as pessoas e questionar, mas o seu filho, que formação ele tem que ter do ponto de vista e que a história contribui do ponto de vista político? Ele tem que acatar uma única versão e visão do passado? Então, eu acho que as pessoas vão ter bom senso. Eu acredito ainda nisso. Posso estar indo, mas eu acredito nisso, que é preciso resgatar e se planejar a partir de problemas e dialogar com os pais, dialogar com a escola, dialogar com as pessoas. Então tá, vamos discutir.
né? Aqui, né, em Salvador, o que é importante que o aluno saiba sobre a história? Né? Quais são os problemas da cidade? Quais são as questões que nos afligem? Né? Eu, Eu eu, acho que isso também passa necessariamente pelo campo da formação, né? exatamente. Aí você tem que ter um professor que tenha essa formação, né? E aí a gente entende a formação como um conjunto de capacidades e disposições e visão de mundo, né, que interpela o indivíduo a uma ação efetiva, né, que faça sentido, significado, que se comprometa com os seus alunos, né, que eu acho que a maioria dos professores absolutamente tem. Eu acho que tem. Talvez ele precise de ferramentas, né? Como é que eu vou usar tais e tais recursos? Como eu vou usar? O livro didático não está me respondendo, não traz os conteúdos, não me traz a documentação, não me ajuda, né? Mas hoje é possível ativar isso em outras formas, em outras plataformas. É possível o professor buscar. Eu sei que há uma opressão, é difícil o professor planejar, porque é justamente o que a gente tem visto é a uberização do magistério, né? O professor correndo louco para dar aulas e cada vez um número diminuto de aulas e picotado e etc. E tal. Então, uma luta pela dignificação da profissão é o rompimento desse processo de alienação do professor do trabalho intelectual, de planejamento, de concepção da sua aula. Eu acho que nunca fomos tão necessários na perspectiva, né, de, assim, pense por mim a minha aula, esse é o ponto, porque sou eu que conheço os meus alunos, sou eu que estou na frente deles, sou eu que conheço, não, imagina, eu até hoje lembro de tantos alunos que a gente teve na vida, né, cara? Né? Ele tinha uma necessidade tal, ele vinha de uma realidade tal, ele queria respostas tal. Você tem mulheres, você tem homossexuais, você tem alunos de classe social muito pobres, né? Você tem N demandas. E nós estamos buscando uma formação humana. Eu não estou pensando num cérebro e numa ciência histórica abstrata ou pensamento histórico cognitivo aperfeiçoado. Eu estou pensando em humanos numa sociedade complexa que tem que dar resposta. Hoje será que eu saio de casa ou eu fico? Tem que dar a formação, e essa formação é evidente que não é só da história, é a formação da educação, né, a formação, e aí qual que é a contribuição da história? Né, e aí pensar um lugar que a gente tenha nesse currículo. E por isso, assim, o professor não pode, a hora que o professor abrir mão, tá, eu vou usar o material estruturado. O material estruturado diz que as aulas começam às 8 da manhã. Às 8h01 eu tenho que dizer bom dia. E às 8h50 eu tenho que falar amanhã tragam a atividade X, né, e tudo minutado, né, como fazem atualmente. O professor tem uma minutagem, cada passo que o professor tem que dar. Isso para mim, é o sepultamento do magistério. Eu acho que nesse momento a gente nunca foi tão desafiado, né? Eu acho que ele é um momento não só da pandemia, mas eu acho que a pandemia nos coloca, inclusive, para refletirmos o nosso lugar, né? O nosso papel, efetivamente, né? E refletir sobre o papel, por exemplo, na pandemia, o que é prioritário. Sim. Assim, quem disse que o aluno ter ou deixar de ter um determinado conteúdo de história vai fazer uma diferença extraordinária na sua formação? Faz quando você pensa uma formação linear, de forma absolutamente cumulativa, com conteúdos fixos, porque aquela lacuna que é um determinado conteúdo vai cair numa avaliação, né? Ele não teve o Tratado de Utrecht. Francamente.
né? E essa é uma história que pouco ou nada vai contribuir, né? Absolutamente nada. Eu até citei um tratado assim bem para assim, olha, né? Tá bom, o Tratado de Santo Ildefonso, que é a gente fica Bom, decorando coisas, mas, né? a Então, gente não caia no que Edgar de Decker falava, né? a questão é a relevância, né? Isso, a relevância, mas a gente Que eu estou não dando caia. sentido, né? Eu acho que isso é insofismável na contemporaneidade. Sim, sim. E aí você me fez lembrar disso, que a gente não caia, né, a partir dessas pressões, naquilo que a Edgar de Decker chamava, né? O varal da história, né? Você pendura os acontecimentos e a linha É, do tempo é o varal da história, né? é, Pelo amor de Deus, né? é. Professor Caio, não sei, perdi aqui o contato com o professor Caio, mas eu acho que essa última questão leva também a nós, na linha do que você está dizendo, Paulo, eu acho que bom, já me sinaliza aqui que a gente está chegando no fim, então vou encaminhando para os nossos para a nossa conclusão. Eu pediria para o professor Paulo que fosse encaminhando aí as conclusões. Acho que as perguntas, professor Caio, que porventura nós não respondemos, você pode nos colocar aí que eu encaminho para Paulo e eu também respondo pelo e-mail. Mas acho que, do ponto de vista geral, a gente deu conta. Né? Eu agradeço muito as perguntas, a participação, a audiência, a paciência de todos vocês, né, num momento tão complicado como a gente está vivendo, a generosidade do convite, a oportunidade. E diria só com palavra final assim que eu me preocupo comigo e com todas as pessoas. A história não pode ter aviltado ou sequestrado a sua capacidade de sonhar outros possíveis. A gente tem uma missão fundamental, né, que é estimular os alunos a pensar que a história não é finita, não é prescrita, não é dada, e que outros possíveis podem ser construídos, né? Então, façamos outros possíveis. A pandemia está mostrando que outros possíveis, às vezes, são impostos, né? Uhum. Então, podem ser também construídos. Perfeito. Paulo, foi maravilhoso, muito obrigado por sua Agradeço. atenção. Né? Antes de encerrar, eu gostaria de dizer aqui que, como o tema tinha a ver muito com a fala que o professor José Gledson tinha preparado, eu acho que a gente Recupere e possa. deu conta no seu sentido mais amplo. Né? E eu queria apenas sublinhar que, no período em que a gente trabalhou conjuntamente, né, que foi a tentativa que nós lançamos na Associação Nacional de Historiadores, de consolidar os grupos de ensino de História e Educação pelo Brasil, eu acho que esse foi um desafio que nos foi exposto lá na gestão do professor Benito Biso, e acho que a gente conseguiu, né, dar conta de fazer com que os IGTs tivessem em todos os cantos do Brasil. Infelizmente, isso aconteceu e acho que hoje eles estão caminhando para a consolidação. Né? Haja vista aqui na Bahia que nós já estamos indo eu vejo aqui, para o 5º encontro, agora aconteceu no outubro de 2019, o 5º encontro do ensino de história. Né? Isso mostra que o GT está com musculatura, está ganhando peso, está ganhando qualidade. Né? Então, nesse sentido, eu acho que foi extremamente profícua aquela ação que Benito nos colocou enquanto desafio de tentarmos consolidar os IGTs pelo Brasil afora. Né? Eu vejo aqui que a Bahia, de um pouco mais de 2 décadas, consegue dar passos cada vez mais fortes e exitosos
no caminho do ensino de história, né? E com muita gente boa, e inclusive agora com o programa que você aí no Paraná coordena, que é o mestrado de profissional de ensino de história, né? Eu quero crer que esse é um programa que aqui na Bahia tem na UNEB, na Universidade do Sudoeste da Bahia, na UESB, que tem um grupo bastante significativo, Maria Cristina Pina, com a professora Tininha, né, que são pessoas que respondem por esse programa lá na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Então, eu penso que nessas 2 décadas, né, foi feito muito, e agora esse pessoal novo que está vindo, né, está vindo com vontade, principalmente porque tem uma coisa muito legal, que são professores da rede que estão nesse mestrado e que trazem as suas experiências, que oxigenam a academia, que debatem, que trazem suas reflexões e fazem o caminho inverso, né? Não é a universidade que vai até a escola, é eles que da escola estão trazendo para dentro da academia as suas temáticas, né? Eu acho que, nesse sentido, é um caminho promissor. Ele é árduo, ele é difícil, ele é de embate, ele é notadamente, em cursos que são dicotomizados, mas eu acho que ele pode, sim, contribuir decisivamente para que a gente consolide cada vez mais, no plano nacional e local, a temática do ensino de história, né? E eu espero que esse encontro tenha contribuído, pelo menos, para alegrar as pessoas a pesquisarem os seus temas na área de ensino de história, né? E esse desafio é um desafio que está nas nossas mãos, de investigar, de pesquisar o que aconteceu, e o que acontece para colocar a serviço da sociedade todo esse conhecimento que a gente produz, né, que não é pouco, né, o que efetivamente vai nos permitir construir uma sociedade mais global, mais justa e mais solidária. Eu acho que a gente tem esse papel, né, é desafiante, mas é um papel que diria que a gente não pode se negar a fazer. Então, mais uma vez, Paulo, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos vocês que estiveram com a gente nessas 2 horas, né? Eu reputo que foi um encontro extremamente prazeroso, e tão prazeroso que eu não me dei conta que o tempo passou, né? Muitíssimo obrigado a vocês, até uma próxima oportunidade. Tchau. Valeu.